E aí, Indesistível, eu te convido a desvendar o segredo de Deuteronômio 4, com o discurso de Moisés contando assim tudo o que aconteceu para essa nova geração conhecer a história dos seus antepassados. Moisés, assim, de uma forma linda, apaixonante, conta essa história e faz o chamado à obediência e sabedoria divina. Vamos ler juntos esse capítulo para a gente poder refletir? Então, simbora! Antes eu vou te pedir para deixar o seu like, compartilhar com quem você ama e se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e aperte o sininho para poder receber diariamente todos os vídeos que eu postar, combinado? Então vamos lá. Bom, a gente vai ler hoje nessa Bíblia daqui, olha, a Bíblia judaica completa, que é a Brit Hadashah, cadê? A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, né? E o Tanar, que é o Antigo Testamento. Essa Bíblia eu adquiri em 2019, num congresso que eu fui, no Hartzion, em Belo Horizonte. E ela é uma tradução do original, né? Por Davi H. Stern. Então vamos lá, abra sua Bíblia, no capítulo 4 de Deuteronômio e vamos começar. Eu vou colocar ela aqui, vamos embora. Bom, agora, Israel, ouça as leis. Toda vez que você ouvir a palavra Adonai, refere-se a Senhor, tá bom? Para eu não ficar trocando, então eu vou falar o tempo todo Adonai, ok? Bom, agora, Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam, para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra, que Adonai, o Senhor, né? O Deus de seus pais dá a vocês. A fim de obedecer as leis, Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraia delas. Vocês viram com os próprios olhos o que Adonai fez a Baal Peor. Adonai destruiu dentre vocês todos os homens que seguiram Baal Peor. Mas vocês que se apegaram a Adonai, o Deus de vocês, estão vivos hoje, cada um de vocês. Vejam, ensinei a vocês as leis e regras como Adonai, meu Deus, ordenou, para que possam se comportar de acordo com elas, na terra em que entrarão com o objetivo de tomar posse dela. Portanto, guardem-nas e sigam-nas, mas então todos os povos os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Quando eles ouvirem sobre todas essas leis, dirão: esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento, pois que grande nação existe com um Deus tão próximo como Adonai, nosso Deus. Está sempre que chamamos por ele. Que grande nação existe que detenha leis e regras como as de toda essa Torá, esse livro, né? Que ponho diante de vocês hoje. Apenas tenham cuidado e cuidem de viver de modo diligente, para que não se esqueçam do que viram com os próprios olhos, para que essas coisas não se desvaneçam do coração de vocês. Ao contrário, façam-nas conhecidas a seus filhos e aos seus netos, o dia em que vocês estiverem diante de Adonai, o Deus de vocês, em Horebe. Horebe é a mesma coisa que o Monte Sinai, né? Tem os dois nomes, a gente já sabe disso. Quando Adonai me disse: reúna o povo para mim, e eu farei escutar as minhas palavras, para que aprendam a se maravilhar comigo enquanto viverem sobre a terra, e para que ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha, e a montanha ardia com fogo até o coração do céu, com trevas, nuvens e névoa espessa. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, apenas ouviram sua voz. Ele anunciou a vocês sua aliança, a qual ordenou que obedecessem às 10 palavras, os 10 mandamentos, né?
e ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Nesse tempo, Adonai ordenou que eu ensinasse a vocês leis e regras para que vivam por elas na terra em que entram a fim de tomar posse dela. Portanto, cuidem de si mesmos. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou a vocês do fogo em Horebe. Não se corrompam e façam para vocês mesmos uma imagem esculpida com a forma de qualquer figura, a representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, ou a representação de um animal da terra, de um pássaro que voa no ar, de qualquer coisa que rasteja sobre o solo ou de um peixe da água abaixo da linha da costa. Pela mesma razão, não olhem para o céu, para o sol, lua, estrelas e tudo o que há no céu, para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Não, Adonai retirou vocês e os trouxe da fornalha de fundição do Egito para ser um povo de herança para ele, como vocês são hoje. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Iarden. Iarden é Jordão. Não entraria na boa terra que Adonai, o seu Deus, dá a vocês como herança. Em vez disso, eu morrerei nesta terra e não atravessarei o Iarden, Jordão, né? Mesmo assim, vocês o atravessarão e tomarão posse dessa boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que Adonai, o seu Deus, estabeleceu com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, a representação de qualquer coisa que foi proibida a vocês por Adonai, seu Deus. Pois Adonai, o Deus de vocês, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando vocês tiverem gerado filhos e netos e vivido bastante tempo na terra, e se tiverem corrompido e feito uma imagem esculpida, a representação de alguma coisa, realizando assim um mal aos olhos de Adonai, o Deus de vocês, provocando-o, chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Hoje, que vocês desaparecerão rapidamente da terra em que vão entrar, atravessando o Iarden, o Jordão, para tomar posse. Vocês não prolongarão seus dias ali, serão destruídos por completo. Adonai os espalhará por entre os povos e entre as nações, às quais Adonai os conduzir. Um pequeno número de vocês será deixado. Olha que profecia nesse livro de Deuteronômio, nesse livro hebraico. Uau! Eu não li esse livro, não me lembro de ler essa passagem dessa maneira na nossa Bíblia, né? Mas que interessante isso. Lá servirão aos deuses produzidos por mãos humanas, feitos de madeira e pedra, incapazes de ver, ouvir, comer ou cheirar. Entretanto, vocês procurarão Adonai, o seu Deus, e o encontrarão, se o procurarem com todo o coração e com todo o ser. Em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobreviverem a vocês, vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e ouvirão o que ele disser, pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus antepassados. Na verdade, inquiram sobre o passado antes de vocês nascerem. Desde o dia em que Deus criou seres humanos sobre a terra, de uma extremidade do céu à outra, já houve outra coisa tão maravilhosa quanto esta?
Alguém já ouviu algo semelhante a isto? Existe algum outro povo que já tenha ouvido a voz de Deus falando do fogo como vocês ouviram e tenha permanecido vivo? Oh, meu Deus! Ou Deus decidiu tomar para si mesmo uma nação do interior de outra nação, mediante provas, sinais, maravilhas, guerra, mão poderosa. Socorro! Mão poderosa, braço estendido e grandes terrores, como tudo que Adonai, o seu Deus, fez a vocês no Egito, diante dos seus olhos. Isso foi mostrado a vocês para que saibam que Adonai é Deus, e não há outro além dele. Do céu ele fez ouvir a sua voz para instruí-los, e sobre a terra ele os fez ver seu grande fogo. E vocês ouviram suas palavras saindo do fogo. Pois ele amou seus antepassados, escolheu seus descendentes, depois que os trouxe do Egito com sua presença e grande poder, com o objetivo de expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes que vocês, para levá-los e dar a vocês sua terra por herança, como hoje se pode ver. Saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Portanto, guardem as leis e os mandamentos que dou a vocês hoje, os mitzvot, mandamentos, né? Para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e que para que prolonguem seus dias sobre a terra, que Adonai, o Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés, separou 3 cidades do lado leste do Iarden, em direção ao nascer do sol, para onde um assassino poderia dirigir-se, isto é, aquele que matasse uma pessoa por engano, de quem ele não sentisse ódio. Esse poderia fugir para uma dessas cidades e viver ali. As cidades eram Betzer, no deserto, no planalto, para a tribo de Ruben, Remote, em Gileade, para a tribo de Gade, e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés. Esta é a Torá que Moshe colocou diante do povo de Israel. Essas são as instruções, leis e regras apresentadas por Moisés, ao povo de Israel após a saída do Egito, além do rio Iarden, no vale diante de Beit Peor, na terra do rei Sixon, que é o rei Seom, o Emori amorreu, que vivia em Esbon, a quem Moisés e o povo de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e eles tomaram posse de sua terra e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis do Emori. Emori é amorreus. Na orla do vale de Arnon, ao monte Sion, isto é, monte Hermon, com todo o Aravá, além do Iarden, na direção oeste, ao longo do caminho até o Mar Morto, ao pé dos declives de Pisga, que é o Monte Pisga. Gente, que coisa incrível isso, né? Como nós acabamos de ler, né? Esse foi um discurso de Moisés convocando os israelitas a obedecerem às leis de Deus, destacando a sabedoria e os mandamentos como assim caminhos para uma vida abençoada. Moisés aqui relembra os acontecimentos lá no Monte Horebe e alerta contra a idolatria, enfatizando assim a singularidade de Deus. Ele também fala, né, dos privilégios de servir um Deus tão próximo, tão poderoso, um Deus sem forma, porque quando ele apareceu eles não viram, apenas ouviram, porque Deus fala e pode ser ouvido e atende às nossas orações. Olha que coisa mais linda, gente. E aí, que lições a gente pode tirar desse incrível e lindo capítulo? Presta muita atenção.
Porque, e se você achar necessário, leia novamente na sua Bíblia, que é bem diferente dessa, né? É uma linguagem bem diferente da tradução hebraica. Muitos cristãos sinceros nunca tentaram para esse mandamento de Deus. E nós vimos aqui a importância de seguir os mandamentos como um alicerce de vida. Mais uma vez, o Senhor nos chama a atenção para o combate à idolatria. Seja de imagens, de esculturas, de barro, de pedra-sabão, de resina, não importa o material, gente. Apresentando qualquer tipo de ser criado por ele. E além desse tipo de idolatria, através dessa confecção de imagens, a gente pode também pensar: o que você tem colocado na frente da sua adoração a Deus? Os seus filhos? O poder? O seu posicionamento na sua profissão? O dinheiro? Gente, o nosso Deus é um Deus ciumento, que não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Cuidado com as tradições, né? Os dogmas. Leia com atenção a Bíblia. Não é à toa que esses detalhes vieram novamente à tona. Talvez você não tenha percebido nas leituras anteriores que nós já fizemos. E por isso, mais uma vez, o Senhor faz questão de falar e deixar escrito para que você não peque contra Ele com a sua desobediência. A palavra é clara. E por mais argumentos que você possa usar para negar a sua idolatria, dizendo: não, imagina, eu não sou idólatra, não. Quando você se ajoelha diante de imagens, quando você ora ou quando você reza para essas imagens, quando você faz promessas para essas imagens, quando você faz pedidos para essas imagens, você está indo de encontro à palavra de Deus. Você está sendo idólatra. Acorda, povo meu. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras, já dizia o profeta Oséias. Então, muito cuidado com as influências que a gente recebe, sabe, externas. Muito cuidado com o que você aprendeu e que disseram para você. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então tenha ela assim como o seu norte. As leis de Deus são fonte de sabedoria e de exemplo para mim, para você e para as nações. Então, quais práticas você sempre realizou, sempre fez e agora, ao ouvir a leitura desse capítulo, caiu a sua ficha? Deu aquele estalo e você percebeu e você se tocou. Uau! Que você vem sem saber, praticando idolatria e vem desonrando nosso Pai, nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. Nunca é tarde para perceber isso. Pensa. De que maneira você pode dar o seu testemunho de fé para os outros, reconhecendo seus erros? Pensa nisso. Vamos refletir agora para a gente poder gerar insights, porque os insights são maravilhosos. Esse capítulo, com essa repetição de Moisés, com esse discurso dele, nos ensina que nós devemos repetir as coisas para a gente poder aprender melhor, para a gente não esquecer. Quem aprende e ensina fixa muito mais o aprendizado. Será que você tem compartilhado com os outros o que você tem aprendido na sua vida? Ou até o que tem aprendido aqui com essa leitura que a gente está fazendo diariamente?
No vídeo anterior, eu contei para vocês, o que eu diria para Deus caso eu estivesse no lugar de Moisés. Quando ele pediu para Deus deixá-lo, por favor, para ele entrar na terra prometida. E Deus se recusou. Disse, basta, Moisés. Eu fui muito carnal. E eu cometi o mesmo erro que Moisés. Será que você percebeu? Ou não? Então eu vou te contar. E nós vamos refletir sobre isso e crescer juntos. Vou lembrar a você que no capítulo anterior, Moisés contou para o povo que Deus se indignou com ele por causa deles, né? E não o ouviu. A culpa era deles. E aí quando Moisés ouviu aquele basta de Deus, ai gente, o coração dele deve ter ficado assim, menor do que a unhazinha do dedo mindinho. Só que em nenhum momento nós lemos na palavra que ele se arrependeu do que ele fez. Não é verdade? A prova da falta do arrependimento genuíno de Moisés foi o que ele disse para o povo. Repetiu. Ele disse no capítulo 2, disse no capítulo 3. O que ele disse? A culpa é de vocês. Vocês me fizeram ficar com raiva. Vocês me fizeram pecar contra Deus. Eu não vou entrar na terra prometida por causa de vocês. Gente, para um pouquinho e pensa. Reflita comigo. Quem se arrepende não joga a culpa nos outros, mas assume a própria culpa. Minha culpa, minha tão grande culpa. E Deus, que é paciente, longânimo, justo e misericordioso, Ele perdoa. Vamos refletir. E agora? Vamos conversar com Deus? Ai, Pai, obrigada por nos revelar mais uma vez os seus mandamentos através deste livro de Deuteronômio, o 5º do Pentateuco, Pai, onde Moisés narra uma história assim maravilhosa, inspiradora, contando para a nova geração tudo o que aconteceu, para que eles não venham errar o mesmo erro. E que também não usem o argumento de que eles não sabiam do que tinha acontecido, que não conheciam os mandamentos, a tua lei. Ai, Pai, a sabedoria te pertence, Pai. E o Senhor pode nos dar da sabedoria do Senhor o quanto o Senhor quiser. Mas o Senhor também pode fazer com que a gente adquira a sua sabedoria através das experiências com dias difíceis, com lutas, com sacrifícios, com provações, com todas as adversidades que a vida nos impõe, cada um de nós passando pelo nosso próprio deserto. Seja lá como o Senhor desejar nos entregar a sabedoria, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí. O vídeo hoje ficou longo, mas é porque esses exemplos a gente precisava refletir sobre tudo isso. Vai valer a pena na sua vida. Dá uma lida novamente em Deuteronômio 4 na sua Bíblia. Procura ler, entender. E aí pensa no que você tem feito, tá? Fui, até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.